quero basear a minha palavra essa noite. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3 e o verso de número 30. João 3 e 30, que diz uma das maiores lições de humildade que já vi um pregador, que já vi um evangelista, que já vi um apóstolo declinar. E ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quantos têm coragem de repetir isso? Que Deus cresça na minha vida e eu diminua. Podeis sentar. O que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. O que você veio fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. Aleluia, aleluia. Eu vim para louvar a Deus. Pode glorificar e exaltar que Ele está nesse lugar. Queridos, essa foi a resposta de um homem de Deus diante da provocação dos homens acerca do seu ministério e da sua importância. A Bíblia diz que os discípulos de João Batista questionaram se ele não ia concorrer com Jesus acerca do ofício de batizante. Ora, o ofício de batizar pertencia a João Batista, ele batizara Jesus Cristo. Não é por acaso que ele é conhecido como João o Batista. Agora tem alguém fazendo o mesmo serviço que João fazia e fazendo melhor do que ele, a ponto de o povo ir ter com esse novo batizante. E aí vem os discípulos, e a Bíblia chama assim, alunos, seguidores, discípulos, que poderia também chamar de os reis da meninice, os fãs, os bajuladores. E diz assim para João Batista: tu não vai fazer nada? O homem está lá batizando, é o teu ofício. E o homem de Deus responde: o homem não pode receber nada se não for dada do céu. Eu apenas fui enviado à frente deles e sou apenas amigo do noivo. Tudo que o homem recebe foi dado por Deus. Quantos podem glorificar? Se você canta, foi Deus quem te deu esse talento. Se você dedilha um instrumento musical, foi Deus quem te deu esse talento. Se você prega a palavra de Deus, primeiro a palavra é de Deus, segundo o talento é de Deus, a unção é de Deus, os dons são de Deus. Aqui o grande é Ele, você e eu somos só servos e nada mais. Tudo que o homem tem foi Deus quem deu. Importa que ele cresça e eu diminua. E a palavra é narrada desse jeito no capítulo 3 do Evangelho de João. E o que é que eu aprendo com essa leitura? Que nós devemos estar contentes em ser amigos do noivo. Se contente em ser apenas instrumento de Deus para a salvação da humanidade. Se o Senhor está te usando para cantar e as pessoas estão glorificando o nome do Senhor, esteja contente. Se o Senhor está te dando uma palavra com que as pessoas parem para te ouvir e glorificar o nome do Senhor, esteja contente, porque ser instrumento de Deus para a salvação das pessoas é sabedoria, é submissão, é humildade na presença do Senhor. E João Batista diz assim: o meu gozo está cumprido.
eu já fiz a minha parte, a minha contribuição. Eu sou amigo do noivo e instrumento dele para aperfeiçoar a sua noiva. Quando eu vejo João Batista dizendo isso, é como se ele estivesse dizendo: procure o seu lugar, não seja tolo, você é nada, grande é o Senhor. O apóstolo Paulo disse que mesmo tendo ido ao terceiro céu, ter ouvido coisas impublicáveis aos homens, não passava de vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Excelente é o Senhor, poderoso é Ele, quem faz milagre é Ele, quem opera maravilhas é Ele, nós somos apenas e tão somente instrumentos dEle. Aí você me responde: pastor, mas são meus fãs, são meus discípulos que vieram me ver. Já que você é o líder, que é o ídolo deles, mande eles deixarem de meninice e virem ao santuário para adorar a Deus, ao único que é digno de louvor, de adoração e de exaltação. Você não é melhor do que Paulo, você não é melhor do que João Batista. Paulo, o maior expoente do Novo Testamento, um homem que andou com o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado. Ele disse: eu sou vaso de barro. João Batista, o maior profeta entre os nascidos de mulher, conforme falou acerca dele o Dr. Lucas, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 28. Ele simplesmente batizou João Batista nas águas, só isso. Ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Não podemos deixar que os nossos admiradores criem monstros dentro de nós. E eu vou lhe pedir isso, direcionado a você: não deixe que seus fãs, seus admiradores, criem um monstro dentro de você. Tem crente que está fazendo exercício para aumentar o tamanho da barriga para poder caber o Deus dele dentro. Já ouviram falar na expressão tem Deus na barriga? De tanta empolgação, de tanta exaltação. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus está querendo que você se humilhe na presença dEle, para Ele te usar ainda mais. Quem usa é Ele, o dom é dEle, o talento é Ele que dá, a obra é dEle, eu e você somos apenas e tão somente instrumentos de Deus. Igreja querida, todo o sacrifício do Calvário consiste no tripé amor, convencimento e salvação. Quem ama é Deus. Quem amou o mundo de tal maneira, de maneira incalculável, foi Deus, a ponto de dar o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, a fim de que nós não pereçamos. Quem convence o pecador é o Espírito Santo de Deus. Quem salva e leva para o céu é Jesus. E o que é que você faz mesmo? Qual é o seu papel no processo, no projeto salvífico de Deus? Nós somos apenas instrumento. Tudo é dele, por ele e para ele, inclusive você. Quantos pregadores eloquentes, preparados, inteligentes, não aguentam uma gripe, não aguentam uma infecçãozinha de garganta. A honra é dele, a glória é dele, você é dele, a obra é dele, louve a ele, engrandeça a ele. Qual é o motivo da exaltação? Não deixe que a meninice, que a infantilidade dos teus admiradores tirem a tua salvação. Porque quem se empolga e se exalta, começa a se distanciar do Senhor. Ele diz: eu gosto de vir à igreja para ver fulano pregar.
Eu gosto de ir à igreja para ver fulano cantar. E você tem que vir à igreja para adorar a Deus, para glorificar o nome excelso, soberano do Senhor nosso Deus. Eu gosto do culto quando está lá o pastor Joás. Eu só vou lá quando está o pastor Posidônio. Deixa eu te dizer uma coisa, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali está o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a presença dEle para receber o teu culto, o teu louvor e a tua adoração. Paulo disse que meninice é essa na igreja. Paulo chegou dizendo isso. Que infantilidade é essa dentro da igreja? Andarem dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do pastor Marco, eu sou do pastor Joás, outro eu sou do pastor Posidônio, outro eu sou do pastor Adalto, eu gosto do pastor Valdomiro. Queridos, crentes meninos, meninice na igreja transforma homens e mulheres de Deus em astros e estrelas. É por isso que tem deles que já não estão mais dependendo de Deus usá-los, eles já estão sabendo o mecanismo de querer usar Deus e fazer meninice, fazer coisas bobas, tolas dentro da igreja. Mas a culpa é daqueles que se tornam fãs, que idolatram, e isso é ruim para você, é ruim para o conjunto da igreja e é ruim para o pregador. Então, é aí que nós, líderes, devemos lembrar as palavras do apóstolo Paulo, dizendo eu sou apenas vaso de barro. Falar como falou João Batista, ele é quem deve ser engrandecido, não eu. Quando a meninice dos crentes prevalece, as pessoas começam a vir para a igreja porque fulano está no altar. Começam a vir para a igreja porque é fulano que vai pregar. E não veio para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que às vezes Deus deixa estrelas sem brilho. Canta e não acontece nada. É por isso que às vezes o camarada prega a noite toda e não sai nada. Eu me lembro nesse púlpito aqui, chegou um pregador e trouxe uma palavra do céu na primeira noite, cansado, judiado, chegou aqui, pregou uma palavra digna de glorificação, uma palavra digna de arrependimento, que tocou os corações. Terminou dizendo, hoje não saiu nada, vem amanhã para vocês verem. E no outro dia ele estava sozinho. Eu fiquei com tanta dó daquele pregador, que ele terminou aqui contando história de caçada. Pastor, vamos matar uns mateiros e tal. É assim quando você subestima o Deus dos crentes, o Deus da igreja. Grande aqui é Ele, importa que Ele cresça e que eu diminua. Quanto mais eu me humilhar na presença do Senhor, maiores são as chances de trazer uma palavra do trono de Deus para o seu coração. Ele faz isso com os grandes pregadores para que eles saibam que só há um Deus nos céus e na terra. Só há um Deus digno de honra e de glória. E nós, crentes maduros, precisamos vir à igreja para adorar a Deus. Por que você vai à igreja hoje? Porque lá está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eu vou lá render o meu culto de louvor e adoração. Na igreja da meninice, quando não tem palavra, quando não tem louvor, aí apelam para barulho e movimentos estranhos. Tudo aquilo é fruto de meninice. Quando Deus opera, as coisas acontecem, esteja quem lá estiver, esteja quem estiver fiscalizando, as coisas acontecem, porque o meu Deus, Ele não teme homem, e Ele opera quando quer, na hora que quer, na frente de quem quiser, porque Ele é Deus. Eu desconfio
De pregador que quando chega na presença do pastor Posidônio, Deus não usa mais. Eu começo a ficar desconfiado do pregador e do Deus dele, porque o meu Deus é o que me abençoa, é o que abençoa o pastor Posidônio, é o que te abençoa, é o que fala comigo, é o que fala contigo, é o que fala conosco, porque Ele é Deus nos céus, na terra, no ar, aonde houver, Ele é Deus. Aí Paulo apela e rebaixa a todos ao menor nível. Paulo se zanga e diz: quem é você? E quem sou eu? Para ficar aqui dizendo que podemos alguma coisa. Quem é Apolo? Para você ficar seguindo a ele? Porque é filósofo? Porque veio da Alexandria? Porque foi educado em grandes escolas? Quem é Apolo? E para não ferir o companheiro, ele diz: quem sou eu, Paulo? Porque venho de Tarso, porque sou poliglota, porque fui ao céu, porque fui formado na melhor escola, porque fui mentoreado por Gamaliel, porque faço parte do partido dos fariseus, eu sou alguma coisa? Não. E aí ele escreve aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 1, verso 13: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé, que há contenda entre vocês. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, outro diz: eu sou de Apolo, outro diz: eu sou de Pedro, outro diz: eu sou de Cristo. Aí ele pergunta: Cristo está dividido? Cristo agora está dividido? Foi Paulo que foi crucificado por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? E complementa lá no capítulo 3, verso 4: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura isso não é coisa da carne? Isso não é meninice? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? São ministros pelos quais vocês creram na palavra, conforme o que o Senhor deu a cada um. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento foi dado por Deus. Você está aqui plantado e frutificando, porque Deus tem abençoado a tua vida. Não importa quem pregou e você se converteu, não importa quem te pastoreou, não importa quem te aconselhou, quem deu crescimento espiritual para a igreja foi Deus. A Ele a honra, o louvor e a adoração. Agora a pergunta é: se Paulo e Apolo foram apenas ministros, instrumentos de Deus para levar a palavra, e eu e você, nós somos o quê? Nós somos quem? Queridos, o instrumento, ele é apenas uma ponte. O instrumento que Deus usa, ele é apenas um cano por onde vai passar a água da vida, para abençoar as pessoas, para dar vida, para dar força, para revigorar. Mas nós não somos a água da vida e nem somos dono da água da vida. Grande é o Senhor que opera milagres, que cura, que batiza, que liberta e que leva para o céu. Pastor Joás, o que é que o senhor está querendo com isso? Eu estou querendo é que você jamais ande atrás de pregador, de cantor fulano de tal. Jamais você ande atrás de cantor, de pregador fulano de tal. Eles são tão humanos quanto você e carecem da graça e da misericórdia do jeitinho de você. Vá à sua igreja para glorificar e exaltar. Se tiver um cantor famoso lá, problema dele, você vai para adorar a Deus. Se tem um pregador fulano de tal, que ele seja instrumento para trazer a palavra de Deus ao seu coração, mas você vai à igreja para adorar a Deus, ao único digno de honra, louvor e adoração. Não, pastor, eu vou acular porque lá tem um profeta, lá hoje vai ter milagre. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Quando precisar de sabedoria, não vá atrás de homem, peça a Deus. A Bíblia diz: quem carece de sabedoria, peça a Deus. Quando precisar de um milagre, fale com o Deus do impossível. Quando precisar de uma palavra profética, leia a Bíblia. Não sejam anões espirituais e não criem monstros evangélicos. Quem faz a fama dos imbecis são crentes infantis, guarde essa. Cachê
não combina com igreja. Igreja é lugar de oferta. Cachê é para artista. Servo vive da oferta, vive da obra. Autógrafos não é coisa para crente. Fotos, curtidas, seguidores no meio da igreja foram criações de crentes infantis. Muitas vezes apoiada por pastores preguiçosos que não querem orar, não querem ler a Bíblia, não querem consagrar e fica terceirizando o seu púlpito e criando uma igreja de crentes infantis. Começa a fazer a igreja viver de movimentos, e a igreja precisa de palavra de Deus, de oração, de jejum, de adoração. Igreja precisa adorar ao Criador e não adorar astros e estrelas, não ficar idolatrando imbecis e massageando egos inchados. Mesmo que um plante e outro pregue, o outro regue, quem dá o crescimento é o Senhor. Grande na igreja vai ser sempre Deus, vai ser sempre Deus, vai ser sempre Deus. A Ele a honra, o louvor e a adoração. Paulo pregou, plantou a palavra, Apolo regou, com lágrimas, com inteligência, com sabedoria, mas nenhum nem o outro deu o crescimento. Quem faz a igreja crescer é Deus. Compare com uma árvore. Tem gente que diz, eu plantei e essa árvore cresceu. Não. Ela precisou de elementos da natureza que só Deus pode dar. Aí, vem aí um pastor e diz, eu fiz a igreja tal. Eu fiz a congregação tal. Eu peguei do zero e fiz tudo. Engano. Uma igreja para crescer precisa de milagres. Precisa de oferta, de dízimo, de oração, de comunhão, precisa de amor, precisa de adoração. Pastor faz isso só? Não, quem dá isso é Deus, o dono da obra. Ele precisa de um instrumento para conduzir, mas quem faz é Ele. Quem dá o crescimento é o Senhor. Nós somos dependentes dEle. Triste é quem pensa que pode alguma coisa. Eu vou à igreja porque as pessoas estão lá para me ver, para me ouvir. Ledo engano. Quantos pastores, contratando estrelas a peso de ouro, emprestam o altar para quem não está em comunhão, não está em condição de cantar, de pregar, de se apresentar diante do rebanho. Vai ao hotel, pagar a conta de hospedagem, tem conta de cerveja, de uísque, porque não estão valorizando o altar do Senhor. Altar é lugar de adorador, de homem e de mulher que paga o preço através da oração. Quem veio adorar o Senhor essa noite? Adore a Ele, agradeça a Ele, peça a Ele, cultue a Ele, grande a Ele. Quem faz milagre é Ele, quem responde às tuas orações é Ele, quem abre portas para ti é Ele, quem abençoa a tua vida é Ele, quem abençoa a tua casa é Ele, quem abençoa o teu casamento é Ele. Comece a adorar de fato, de verdade, coloque-se de pé na presença do Senhor. O que você veio fazer aqui essa noite? Adore a Ele. Quem veio adorar ao Senhor? O que você veio fazer aqui? Eu vim para adorar a Deus. O que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Aleluia, aleluia. Eu vim para louvar a Deus. Aleluia, aleluia. Eu vim para louvar a Deus. Ademais,
O que te sustenta é a palavra simples do Evangelho. Nunca foi teologia, nunca foi movimento. O que te trouxe até aqui foi a palavra simples do Evangelho. Você não se lembra mais da mensagem que foi pregada talvez quando você se converteu, mas foi aquela mensagem que impactou o teu coração e mudou a tua vida. Foi a palavra simples, talvez do pastor mais simples, que te fortificou no momento que tu mais precisou. O conselho sacerdotal, o conselho pastoral, na tua vida, no teu casamento, na tua empresa, no teu emprego, foi Ele que te ajudou no momento que você mais precisou. Astros e estrelas são simplesmente pessoas que o Senhor salvou. Salvou a mim, salvou vocês, salvou Ele. Uns com mais, outros com menos talentos, mas não vá virar fã de ninguém, nem idólatra de ninguém. Seja um adorador do Deus vivo e poderoso, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe qual foi a mensagem que ganhou o Brasil? E já tem mais de 110 anos o Evangelho sendo pregado na nação brasileira. Vieram 2 estrangeiros, não dominavam o idioma pátrio, falavam com extrema dificuldade, mas eles diziam assim, ó: Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. O que você veio fazer aqui? Eu vim para adorar a Deus. O que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Aleluia, aleluia. Eu vim para louvar a Deus. Vou fazer como sempre fiz, nem que eu seja a última trincheira. Não deixarei, enquanto eu for pastor nessa igreja, não haverá saque aqui de quem eu não conheço, de quem eu não sei de onde veio, de quem eu não sei para onde vai. Eu não faço isso. Vocês são trabalhadores e eu sou o vosso pastor. Quem tem que proteger vocês do lobo sou eu. Eu não trago para cá quem eu não conheço e nem pago exorbitância para pregar a palavra, porque eu estou aqui constituído para fazer isso. E quando eu não tiver mais nada para dizer, eu vou dizer apenas: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E um aviso que eu quero dar para a igreja: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Queridos, o último que me veio aqui, cultuava, falou no meu ouvido: o que é que tu tem de empreendimento aí para nós arrumar um dinheiro ligeiro? Falei: eu tenho que cobrir aqui esse anexo. Esse anexo estava uma piscina aqui, estava um perigo. Falei: eu tenho que cobrir aqui. Eu disse: quanto gasta? Eu, a grosso modo, falei 17 mil. Ele lançou a rede, deu 14.800. Ótimo, conferiu 14.800, beleza. Terminou e disse: você vai me dar quanto? Falei: não, você é que tem que completar, porque os irmãos sabem que eu tenho que cobrir, é 17, só tem 14.800, faltou 2.200, você ficou me devendo aqui, que eu tenho que pagar agora. Eu não estava com esse aperto, você me deixou num aperto de 2.200, com essa conversa que você fez agora. Irmãos, nós precisamos saber o que estamos fazendo. Quando a igreja cai na mão de quem sabe manipular, ela entra em êxtase. E aí quantas salvas cheias de relógio, de pulseira, de anel, no momento da embriaguez. Vocês vêm aqui para adorar a Deus, e eu vou continuar pedindo discernimento do alto, para nós continuarmos indo para o céu pela graça salvadora de Jesus Cristo.
Ninguém compra salvação, ninguém compra milagre. Nós adoramos a um Deus que faz quando quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Se salvação e milagre fosse alcançado por volume de oferta, o que é que um pobre conseguiria? O que é que um menos favorecido conseguiria? Mas você está aí às vezes desempregado, passando por uma crise, mas você tem o seu nome escrito no livro da vida, você está aguardando o arrebatamento da igreja. Eu não tenho condição de dar uma oferta, você está vindo cultuar, e a maior oferta é o seu louvor, a sua adoração, o seu fervor. É disso que Jesus Cristo precisa. A igreja é lugar de refúgio, e você veio aqui para adorar o nome do Senhor. E quando não tiver pastor fulano, vai ter outro. Quando não tiver o doutor fulano, vai ter outro. Aqui não vai faltar adorador, não vai faltar aquele que vai trazer a palavra do céu para o seu coração. Dá o soco aí da Covid agora e fala: foi bom você ter vindo aqui. Fala aí para ele, lá do lado aí para ele: foi bom você ter vindo aqui. Que bom que eu cultuei com você essa noite. Que bom que eu cultuei com você essa noite.